Pronunciamento à nação do senador Flávio Bolsonaro. É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação. Eu não posso e não vou me conformar ao ver o nosso país caminhar por um tempo de instabilidade, insegurança e desânimo. Eu não vou ficar de braços cruzados enquanto vejo a esperança das famílias sendo apagada e nossa democracia sucumbindo. O nosso país vive dias difíceis em que muitos se sentem abandonados, aposentados são roubados pelo próprio governo, narcoterroristas dominam cidades e exploram trabalhadores, estatais voltaram a ser saqueadas. Novos impostos não param de ser criados ou aumentados. Nossas crianças não têm expectativa de futuro. Ninguém aguenta mais. Mas eu creio em um Deus que não abandona a nossa nação. Eu creio que Ele levanta pessoas e inicia os novos tempos quando o povo clama por justiça. Eu creio que nenhum cativeiro é maior do que o poder de Deus para libertar. Eu me coloco diante de Deus e diante do Brasil para cumprir essa missão. E sei que Ele irá à frente, abrindo portas, derrubando muralhas e guiando cada passo dessa jornada. Que Deus abençoe o nosso povo, que Deus abençoe o nosso Brasil. E... Muito. Perdeu, Playboy. Agora ficou fácil. Agora papai venceu. É café com leite. Flavinha é café com leite. Ano que vem é primeiro turno. Vem a direita rachada que é primeiro turno do papai. É. Quem tá rindo à toa? É, sou eu. Lulinha. Lulinha. Senta no colinho, Flavinho. Eu quero ver no debate. Se desmaiou com a Jandira. Imagina se não vai desmaiar com o papai. Ah, já era. Agora ficou, porra. Sério? Flávio Abro. Bolsonaro? Você tá de sacanagem, Jair. Você colocou o mais fácil. Pior que ele, só o Dudu, que não pode competir e é o que sofre a maior rejeição da família hoje. Mas Flávio não tem carisma, tem teto de vidro, né? Mansão que ele comprou, que ele tentou esconder num cartório quase que na divisa entre Brasília e Goiás. E também tem as rachadinhas. Enfim, não é alguém que vai ter uma vida fácil numa campanha e já desmaiou quando foi candidato a governador. Imagina presidente. Não aguenta o Lula. Não aguenta o Lula e a direita vai entrar rachada. O Bolsonaro fez aquilo que boa parte da direita mais temia, colocou o filho como candidato a presidente. Se não voltar atrás, parece que o caminho do Lula vai ser mais fácil. Tarcísio chora porque se sujeitou às graças da extrema-direita, se rebaixou à extrema-direita, fazendo discursos pesados, às vezes até atacando o STF, e agora tá aí, perdeu a vaguinha pro filhote, pro 01. Em deferência ao nosso convidado, e há muito tempo que a gente não tinha o retorno dele, o jornalista João Bosco Rebelo, grande figura, não só especialista em futebol, o nosso Nelson Rodrigues já foi apresentado assim, como também em tudo que tem a ver com política e futuro desse país. Eu passo a
palavra a Bosco. Bosco, o que é que você achou dessa notícia que está deixando o mundo político e jornalístico perplexo? Eu digo isso porque os sites estão dando, levaram um bom tempo para dar. Quem deu primeiro foi o Metrópole, um belíssimo furo do Paulo Capelli. E simplesmente quando o Capelli publicou essa informação, ficou todo mundo perplexo. Os outros sites, os outros jornais levaram tempo para. Não para acreditavam na digerir. notícia. Levaram tempo para repercutir, para começar a publicar. Mas enfim, mas se renderam à evidência de que a notícia existe, de que ela não é inventada. Tem o pronunciamento do Flávio agora, uma espécie de pronunciamento oficial que eu acabei de ler, com a voz impostada de locutor que não tenho, só finjo ter. E o que é que você acha, Bosco? O Guga está com uma visão otimista demais, lulista em excesso. Não, boa tarde a todos, os que nos assistem aí, no lá também, Google. Olha, realmente uma decisão que vai fere completamente o bom senso, né? Que, aliás, não é realmente uma característica da família. Mas eu penso assim, a classe política, o centrão, a direita, etc., quando namoram, exibem, enfim, apoiam uma movimentação em torno de um perfil como o de Tarcísio, elas estão sinalizando claramente que elas não querem mais, elas querem encerrar o ciclo Bolsonaro. E enquanto tiver um membro da família, o Flávio, o Eduardo, uma Michelle, é a mesma coisa que o Bolsonaro. Tanto assim que você vê que eles vão lá pedir a benção para ver quem é que sai candidato. Né? Então é o Bolsonaro que está colocando outro Bolsonaro para ser candidato. E não me parece que esse seja o caminho escolhido pelo centro, pela direita, ao contrário. Eles estão ali ainda cautelosos por causa do restinho de capital eleitoral do Bolsonaro e tudo, mas visivelmente sinalizando o tempo todo que querem um outro ciclo. Não é? A prisão do Bolsonaro, a condenação em prisão, o fracasso da tentativa do Eduardo Bolsonaro, o filho, de vendendo a pátria, conseguir obstruir esse processo de julgamento e condenação do pai, tudo isso tira da família Bolsonaro qualquer autoridade política, não só moral, política e eleitoral, de tentar ainda liderar essa disputa de 2026. Eu acho assim, a decisão, para mim, ela pode ter um prazo de validade curto, porque haverá reações no próprio âmbito do centro da direita, a eleição está longe ainda. O Flávio Bolsonaro também está na alça de mira desse processo todo que já prendeu o Bolsonaro pai e já ameaça o Bolsonaro Eduardo, né? E acho muito difícil que isso se sustente eleitoralmente. As pesquisas vão mostrar. Mas acho que para o Lula, se isso permanecer, é uma ótima notícia, porque ele vai enfrentar o Bolsonaro de qualquer forma, né? Fica aquele ambiente polarizado que já lhe deu a vitória para o atual mandato. Então, acho O muito que é ruim. que. E acho o Diga. discurso tão ruim, esse discurso que você narrou aí, acho até que com toda a sua Empolgação. não, o que você colocou assim, a sua falta de familiaridade com a locução, por assim dizer. E eu pensando que estava fazendo bonito, ó. Não, mas eu acho que tá tudo muito encaixado, porque a notícia está à altura da locução, você entende? O conteúdo. Ou eu estava pensando naqueles pronunciamentos de Getúlio Vargas, povo brasileiro. Só que o texto aí me parece do Não está Malafaia. à Você altura não do acha? Vargas, né? Eu acho que o ghostwriter aí é o Malafaia. Começou, Malafaia. Porque começou charlatão. me coloco diante de Deus. Fala Deus muito de Deus.
É Deus o tempo todo. Eu Eu sempre acho que isso tem achei. o dedo. Eu acho que isso tem o dedo do Fábio. Como é que chama? Van Garden, né? Não Fábio Eu não Van sei, sei. não. Garten. Eu acho que está com mais com o cheiro de Fábio Van Garden do que É, do Silas. Eu não Será? sei. porque Eu não você vê. sei. Você vê o seguinte: ele fala de estabilidade, como se ele fosse a figura para acabar com a instabilidade, quando na verdade eles são a causa da instabilidade, né? Não vou ficar de braços cruzados, deveria, né? Deveria. Né? Vai combater a insegurança e o desânimo. A insegurança pública está nas milícias. E não tem nada mais sintonizado com as milícias do que o discurso e a prática bolsonarista. Não é? Então, aí derrubando muralhas, já na mensagem anterior ele falava aquela que ele convidava para uma manifestação para evitar a prisão do Bolsonaro, ele já falava em senhor dos exércitos, quer dizer, é um negócio assim, ruim demais, sabe? E acho que você tentar ganhar uma eleição com esse discurso bíblico é muito difícil. Você vê o seguinte: a gente achava, eu pelo menos acho, né, que nenhum de nós aqui, quer dizer, eu acho que o mundo político não passa, não consegue assim cumprir com, não chega nem a 3 dos 10 mandamentos, né? Então, o sujeito veio com esse discurso bíblico. E, na verdade, ele está logo num dos primeiros mandamentos, que é não usar o nome do santo nome de Deus em vão. Né? Então está aí, quer dizer, se você for discutir isso biblicamente, isso não dá samba, isso não dá Olha, voto, isso não gera nada. Eu acho que esse cenário ainda muda. pois é. Pois é, ninguém quer acreditar que, de fato, essa candidatura do Flávio é para valer. É incrível isso. Eu já vi em vários canais de televisão também comentaristas nessa linha, não com essa clareza que você colocou, mas enfim, né, e com essa profundidade de raciocínio seu, mas também não, veja, não, e não, isso ainda pode mudar, vai mudar, claro que tudo pode mudar, e vai mudar ou não vai mudar, eu não sei. Agora, é uma perplexidade geral, entendeu? Como é que é? E sendo o Flávio, são quatro filhos zero, né? Porque inclui aí, a gente de vez em quando esquece, o Jair Renan, que é o vereador, é o patinho feio da família, infelizmente, vereador lá em Camboriú, mas dos três filhos zero de Bolsonaro, Jair, Flávio e o Flávio Carluxo Carluxo, e Dudu e Eduardo. e, sim, é dos três, é disparado o Flávio é o menos É o carismático. mais chatão. Mas olha, É, é, a gente está falando aqui e está repercutindo e ventilando a possibilidade de ser só um momento. Anunciou Flávio, vai ter reação, ele vai voltar atrás, vai depois apontar outro candidato. Mas olha, a gente está no dia 5 de dezembro. Até abril é o prazo para o Tarcísio ou para os governadores se descompatibilizarem do cargo para estarem aptos a disputar uma eleição. Então, quando que ele vai voltar atrás? Ele tem agora, e ó, vai ter virada de ano, vai ter Natal, esse fim de ano, os políticos vão estar de recesso, a coisa esfria um pouco. Quando que ele vai voltar atrás? Não sei se ele vai voltar atrás. E o É, Bolsonaro não confia em ninguém que não seja puro sangue. Ele quer o filho dele porque ele quer sair da prisão. Ele sequestrou a política para os interesses dele e agora é óbvio que o que ele deseja é escapar da prisão e ele acha que se eleger o Flávio, sim, ele vai ter a segurança de um presidente que vai lutar, se empenhar com afinco para isso. Qualquer outro, ele tem medo que não se empenhe como deveria. Então, ele foi no é, 01, no puro sangue e para mim, claro, não, e outra parece coisa, uma Bolso, batalha né, perdida. um pouco nessa linha aí do Guga, embora não tão otimista quanto o Guga, é, dos nomes cogitados pela direita até agora, que puderam ser candidatos ou que poderiam ser candidatos a presidente, na verdade, só o Tarcísio tem um problema, que é o fato de que ele pode se reeleger governador de São Paulo.
O Ronaldo Caiado, governador de Goiás, já não pode mais se reeleger, já está concluindo seu segundo mandato. O Ratinho Júnior, lá no Paraná, também. Então, eu acho que para esses dois, o fato de que, vamos dizer, esse impacto da indicação pelo Bolsonaro do filho para lá, eles podem eventualmente desconsiderar, não tem aí. Se eles puderam ser candidatos, seriam candidatos ao Senado, teriam de se compatibilizar da mesma forma. Agora, o Tarcísio não. Eu acho que o impacto maior é no Tarcísio. Ou isso vai fazê-lo desistir de ser candidato a presidente, que ele tem negado, embora ninguém acredite muito nessa negativa dele, acho que ele tem negado e tem uma eleição à mão, uma reeleição à mão para o governo de São Paulo, ou ele vai cometer a suprema ousadia de largar o governo de São Paulo realmente em abril e ir para o que Deus quiser. Candidato a presidente, Ele se não tem der, essa ganha, coragem. se não der, não ganha. Não Eu acho que tem. essa decisão do Bolsonaro, se permanente, quer dizer, se ela de fato se prolongar ao longo do tempo, se ela se realizar, ou seja, a candidatura do Flávio é para valer mesmo, não sei o quê, é, é uma decisão também cômoda, não é incômoda, é cômoda para a família Bolsonaro, porque mesmo que o Flávio perca essa eleição, e as pesquisas, pelo menos feitas até agora, mostram que quando o cenário é Lula contra o Flávio, aí o Lula ganha com mais folga ainda, uma folga muito maior do que o Lula tem em relação ao próprio Bolsonaro, se fosse candidato, ou que tem em relação à própria Michele, se a Michele fosse candidata. Com o Flávio, não. Agora, se um Tarcísio, que no fim é o grande nome da direita, não se candidatar, você vai ter um segundo turno, eventualmente um segundo turno, que pode ser entre o Flávio e o Lula. E se o Flávio perder, perdeu, mas ficou com a herança aí dos votos do pai, o porta-voz do pai, o dono da bandeira do bolsonarismo, entendeu? Eu acho que a encrenca maior dessa decisão anunciada hoje pelo Flávio em nome do pai é para Tarcísio. Você acha que o Tarcísio vai reagir como? Eu prefiro, assim, raciocinar de como será a reação da direita e do centro como um todo. Porque você Aham, veja, aham, por tudo que você acabou de dizer aí, o Guga também, você veja que esse movimento, ele, primeiro, é uma eleição, é uma candidatura hoje posta para perder. Segundo, ninguém gosta de ir para uma disputa com mais chance de perder do que ganhar. você está Terceiro, falando isso em relação a Flávio? é. Ah, Ele topa, se o pai disser como eu não, disse. eu estou falando do centro e da direita Ah, como um sim, do todo centro, em sim. relação à candidatura dele, tá? Então eu Entendi, acho entendi. que as primeiras pesquisas que saírem, elas devem já dar um norte e a gente poderá estar diante de uma... Isso pode precipitar uma, 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 uma manifestação, um grito de independência do centro da direita em relação a essa imposição do sobrenome Bolsonaro. Vai depender da pesquisa que sair, ela vai ter que sair antes dos prazos de Deve ter descompatibilização. pesquisa para sair ao longo desse mês de dezembro, né? As pesquisas estão mensais agora. E acho que o Bolsonaro pode estar fazendo um jogo de lançar o Flávio agora, não deu certo, ela lança a Michele, não deu certo, e isso vai segurando o Tarcísio, vai botando tempo, o Tarcísio sob a pressão do tempo, uma decisão difícil, vou, não vou. Então, eu acho que em algum momento o Tarcísio tomará sua decisão, ele só tomará sua decisão com absoluta garantia de um apoio irreversível desse complexo de centro, da direita e tal. Né? Fora Deixando o disso, bolsonarismo de fora? deixando o bolsonarismo de fora dessa decisão. Porque ao bolsonarismo não restará qualquer alternativa a não ser ir com o candidato da direita, seja ele quem for.
Ele não tem outra alternativa, né? Claro. Então, ele vai ter que ir a reboque da candidatura que foi instalada. Então, em relação a essa candidatura, acho que esse episódio do Flávio pode levar a um grito de independência do centro e da direita para dizer, olha, vai ser fulano. Pode ser. E, e É isso pagar que para está se ver. construindo, inclusive, Bosco. O É, Kassab, que é o presidente do PSD, ele está aconselhando o Tarcísio a se lançar como centro-direita, nem como direita mais, muito menos como é, um candidato do é, Bolsonaro. Então, tem esse movimento. Com o Flávio sendo lançado, isso talvez dê mais força para o Kassab convencer o Tarcísio de que é melhor se separar, se afastar do bolsonarismo. E é o momento. O Flávio é candidato ali da extrema-direita. O Tarcísio vai se vender talvez como centro-direita. Pelo menos se depender do Kassab, foi o que ele falou Mas o, no evento mas do o Arpa Tarcísio, Advice. mas o Tarcísio disse tantas vezes que, olha, não, quem vai escolher é o Bolsonaro. O que Bolsonaro escolher está escolhido. Hoje mas mesmo, com essa notícia do Flávio, o Valdemar Costa Neto foi consultado pelo jornal Estado de São Paulo e disse: não, a vontade do Bolsonaro é soberana. Ele Sim. escolheu não sei o quê, vamos com ele. O Claro que PL vai com ele. é, eu sei que as palavras e as afirmações mudam, que ninguém é. tem compromisso com o que diz. Ainda mais nessa fase, né, Noblar? Essa fase Hein? de campanha, ainda mais nessa fase de campanha, né? Tantas campanhas que a gente já viu esse tipo de disputa de quem vai É ser o candidato, verdade. quem não vai ser, e no fim as pessoas falam coisas que no dia seguinte elas desfalam, e vai. Isso vai depender muito agora da dinâmica das coisas. Por exemplo, nós temos ainda aí algumas investigações em curso, né? Claro, Essa questão do Banco Master, essa questão lá da Refit, né? Você vê que todo esse movimento contra o STF voltou subitamente, com urgência, para que se peça impeachment, não sei de quê. Porque essa reação, essa decisão do Gilmar é uma reação já preventiva, porque o STF já percebeu o que vem por aí. A pressão agora contra o STF é em função das investigações desses três casos aí: Carbono Oculto, Master e Refit. Isso pega meio mundo, né? Então, tem as emendas parlamentares. O Dino acabou de mandar proibir que se pague as emendas parlamentares de Ramagem e do outro lá que fugiu também. Então, você vê que tem um cerco se fechando, né? Então, Sim. tem um cerco se fechando. Então, ainda vai haver muito desgaste político, eu acho, daqui até o ano que vem, ainda dentro do prazo de desincompatibilização. desincompatibilização, né? Acho que muita coisa muda. Acho que a extrema-direita, o bolsonarismo, está fazendo barulho, não é por acaso, né? O Flávio está se cacifando porque o Eduardo não pode, está fora, não vai ter condições de se candidatar, que gostaria de Quem ser. sabe, o Flávio pode virar vice do Tarcísio? Até isso pode. Até isso pode, se eles fizeram a composição. Eu acho que tudo pode agora, menos Eduardo ser candidato. Acho que a Michele visitou o Bolsonaro ontem, antes do Flávio, né? A gente não sabe o que foi conversado, não sabe qual é o jogo que tem ali. O que tem de concreto mesmo é essa imagem aí, onde foi parar o Eduardo, né? No mundo das lamentações. Chorando no mundo das lamentações. Você vê que essa coisa o roteirista do Brasil, rapaz, realmente as pessoas têm razão. É, Ele é. é uma coisa fantástica. Você vê, o cara saiu da posição de o sujeito que manda no Trump, o chefe da maior É, nação do mundo, para se lamentar lá no Muro das Lamentações. é. Pedindo para Realmente salvar papai. Aliás, pedir no para salvar bilhete está papai. escrito isso, né? É, Salve papai. Não tem é, mais o é, Trump. Aí ele foi é, no Muro das é, Lamentações pedir para é, Jesus. Olha onde ele foi procurar Jesus. é. No Muro das Lamentações, o lugar menos adequado, eu imagino, para se rezar para Jesus, porque, enfim, apesar de ter muito cristão ali, não é exatamente o ponto onde a espiritualidade se volta para Jesus, né? Não é exatamente ali Agora, entre Não, Deus. Mas, não, enfim, ele foi não. lá fazer esse suplício, porque não tem mais o Trump, não tem mais Mas, ninguém. E ele, claro, quer criar a narrativa de Bolsonaro perseguido, e rapaz, isso serve. o Muro das Lamentações, ele é um símbolo respeitável da religiosidade e tal, mas ele quando você
você lança mão, né, dos recursos espirituais, da reza, né? Quando o sujeito está bem, tudo, ele não está rezando, ele está ali mantendo o seu comportamento, ele está indo bem. Quando o sujeito vai rezar, porque ele já está pedindo a Deus, olha, pelo amor de Deus, aí resolve aqui, porque aqui no plano terráqueo a coisa não está rolando, né? Então você saiu da nação mais poderosa e materialista do mundo, que é a americana, onde você dizia ao mundo que é o Brasil que estava exercendo um poder enorme, porque isso lá furou, né, balão furado, e foi parar lá no Muro das Lamentações. Quer dizer, do ponto de vista político, isso aí é uma trajetória para trás, né? Porque já está Eu pedindo não, reza. não, não seria surpresa para este programa. Agora estou me lembrando do Zósimo Barroso do Amaral, colunista do Jornal do Brasil, que gostava de escrever assim: não será surpresa para esta coluna se, não será surpresa para este programa se o próximo passo do Dudu Tarifaço, depois de chorar as pintangas defronte do Muro das Lamentações, seja, sei lá, desfilar mesmo em Jerusalém com a coroa de espinhos na cabeça, talvez uma cruz carregando uma cruz. Eu não sei, o roteirista Brasil é uma coisa inacreditável. É uma coisa inacreditável. Agora eu quero ver também, voltando a falar sério, é da reação da Michele Bolsonaro, Você quer ver porque a ela está família? muito melhor colocada nas pesquisas do que o Flávio, porque a rejeição da Michele é baixa se comparada com a do Flávio. Eu acho que O Lula, pelo menos no quadro atual, a levar em conta as pesquisas mais recentes, o Lula vence a Michele Bolsonaro, quando é Lula contra Michele Bolsonaro, mas vence por uma margem de votos hoje, a eleição não é hoje, vence por uma margem de votos mais estreita. Com o Flávio, ele abre uma vantagem muito folgada. Volto a repetir, se a eleição fosse hoje, e ela não é hoje, a Michelle vai ter que dizer alguma coisa. A Michelle deve estar sendo uma das pessoas mais, e com justiça, caçadas hoje pela imprensa, para que diga, vem cá, e agora? Tá tudo certo? Se ela vai apoiar o Flávio, não vai apoiar o Flávio? porque agora os dois estão disputando o voto de Deus, né? Claro! Entendeu? Quer dizer, a decisão do Bolsonaro, eu acho que ela não racha só a direita, ela racha a extrema-direita também, Não, eu não acho que é? ela racha muito mais a extrema-direita do que a direita. Você não tem- a direita ainda não deu a sua largada pela insegurança em relação ao capital eleitoral do cara, qual é ainda e tal. Mas por vontade própria, ela já estaria cuidando da candidatura que ela acha que pode enfrentar o Lula, porque é disso que se trata, não é? Você ter Agora alguém que vocês, possa é, minimamente ter uma disputa razoável, né? agora vocês viram a reação da Faria Lima, né? A Faria Lima que entende de política para burro, ela Hum, entende de fazer negócios, mas de política eu acho que menos, e graças a Deus, porque só faltava a Faria Lima também entender de política. Aí pronto, aí não tinha mais para ninguém. Ó, o dólar disparou e o Ibovespa fechou embaixo, estava fechando embaixo, pelo menos até a hora que esse programa começou. Agora eu não sei se já tem o placar definitivo do mandato do mercado. Mas, enfim, o dólar disparou, o Que é Bovespa patético, né? O caiu. mercado, o Por quê? mercado quer eleger o Flávio Bolsonaro, filho de um golpista que Não, quer que a agenda do não, Brasil siga não, no o golpe e que mercado. Não, trouxe não, 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 não. sanções. É estúpido, mas enfim, Não, é isso não, que o não, mercado não, quer. Guga. Eu acho que você entendeu mal. Com esse resultado aí, a bolsa caindo e o dólar A bolsa disparando, disparou. a bolsa disparou. Não, Ah, a sim. bolsa disparou, não. A o O que que você bolsa dólar. falou? caiu. O dólar foi que disparou. Então, Esse resultado aí é o tamanho da decepção do claro, mercado financeiro com de a ver que é o escolha do Flávio, Flávio. mas Com de a ver que a escolha do direita, Flávio. enfim, sim, sim, de ver que a direita vai perder, Entendeu? claro. Não, porque o mercado financeiro quer o Tarcísio de Tarcísio. Freitas. Sempre quis.
mercado financeiro, mercado produtivo, sei lá, todo mundo ali quer o Tarcísio. Aí o Bolsonaro vem de Flávio, aí o mercado despenca, o dólar Uhum, dispara e a uhum, bolsa, e a bolsa cai, claro. Agora, entendeu? agora nós temos uma coisa também interessante, né? Com essa cena do Eduardo aí, rezando lá no muro, a Michele aqui todo dia virou uma líder evangélica e tudo. Nós temos, enfim, uma milícia que reza, né? Que é uma coisa É verdade. também, é uma coisa muito contraditória, né? É o roteirista do Brasil, rapaz, do filme É, Brasil. Roteirista do filme Brasil é insuperável. é. Você pensa, não, isso aqui não, isso não vai, isso o roteirista não vai pôr, ele põe. Você pensa as coisas mais absurdas e descarta, e daqui a pouco as coisas mais absurdas ainda aparecem. É Aparece. inacreditável. Por exemplo, hoje, pronto, para não ficar só no caso de Flávio Bolsonaro, hoje, e a Alice podia soltar esse vídeo